Boa noite. Boa noite, pessoal. Deixa eu jogar aqui. Aí, boa noite. Nós estamos aqui. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Maria Regina. Tudo certinho com Boa você? noite, tudo certo. Nós estamos aqui na nosso primeiro estudo online do Centro Eurípides Barçanufo, nessa situação pela qual nós estamos passando. Uma situação com toda certeza necessária, né? Deixa eu fechar o WhatsApp, né? Senão vai ficar pintando as coisas aqui. Perfeito. Então nós estamos aqui. Nós vamos ler um pedacinho do Evangelho, nós vamos ler um pedacinho do capítulo 6 para você que está aí em casa poder acompanhar com a gente. O jugo leve do Cristo Consolador. Nós vamos ler um pedacinho dessa lição, vamos conversar um pouquinho a respeito dessa lição e depois nós vamos fazer uma prece. A gente está muito contente com todos que estão aqui, vendo a gente nesse momento. E é isso aí. Maria Regina, Leandro, vocês gostariam de fazer alguma consideração? Bom, a gente, como não está tendo a oportunidade de fazer as palestras públicas de segunda-feira, no nosso Centro Eurípides Barçanufo, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, então a gente decidiu fazer essa conversa, esse bate-papo a respeito do Evangelho de Jesus, nesse momento tão difícil que a gente tem passado, com tantas aflições, tantas informações e, ao mesmo tempo, tantas dificuldades, para que a gente possa, então, tentar levar um pouquinho desse evangelho, dessa mensagem tão bela de Jesus, para aqueles que estiverem em suas casas e não podem estar saindo para ir frequentar um centro, uma igreja. Isso vai fazer a diferença muito grande, porque sem Jesus no coração a gente fica perdido, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? E a gente gostaria de pedir para Maria Regina, então, fazer a leitura desse capítulo do Evangelho. Vamos lá. Capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos continuar o item 2, até o Consolador Prometido, até iniciar. Continua, Maria Regina? Continua. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Porém, para aquele que não espera nada após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam muito mais, e nenhuma esperança vem suavizar a sua amargura. Eis o que fez Jesus dizer: vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Esta condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a obediência a essa lei, mas esse jugo é suave e essa lei é leve, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. E aí, Vinícius? Não, show de bola, muito interessante essa passagem que se refere ao jugo, que se refere ao peso, que se refere aos desafios da nossa vida, não é mesmo? Todos nós temos nossos desafios, todos nós temos a nossa cruz a carregar, a nossa dívida para conosco e para com o próximo. E nessa passagem, Jesus explica pra gente que ele está ali por nós e que ele vai ajudar a gente. Que o jugo, na verdade, não é tão pesado, que o jugo, na verdade, ele pode ser leve, principalmente se a gente seguir o caminho dele, se a gente for como ele, como diz esse trecho. Entretanto, faz depender uma condição de sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei.
Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois quem a pena impõe como dever o amor e a caridade. Que é o caminho trilhado por Jesus, né? A gente fica um pouco nervoso na videoconferência, né? Eu não estou acostumado com videoconferência, não. Até falei para o Vinícius, eu não sabia nem a diferença entre videoconferência e live. É a nossa primeira, mas a gente vai ficar craque, né? Vai ficar bom ainda. Ou tomara que não. Daqui a gente faz até uma live já, ó. A gente já vai estar craque para fazer live já. Vamos torcer para isso acabar logo e a gente não ter que ficar bom nisso, né? Pessoal, vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados. Acredito que a grande maioria de nós, principalmente hoje, por talvez ter se afastado um pouco dessa ligação direta com Jesus, se preocupado muito com as coisas que estão ouvindo, com as coisas que vem no noticiário, um monte de informação. Normalmente, a gente naturalmente já tem no nosso dia a dia esse sofrimento e sempre, na medida do possível, a gente está sobrecarregado, né? Mas nesses momentos é mais. A gente tem visto um sofrimento muito grande, talvez por antecipação, talvez um sofrimento pelo medo mesmo e principalmente pela falta de fé. Assim como Jesus diz aqui na mensagem. E ele fala, tomai meu jugo. Jugo, na verdade, é uma madeira que coloca em cima dos animais, cavalo, boi, para que a gente possa arar a terra. Então, aquela madeira normalmente é pesada, e o animal tem que carregar aquilo e puxando todo aquele peso. Só que aquela madeira que dá o norte, que dá direcionamento para que aquele animal ande no caminho correto, de acordo com aquilo que o seu mestre, aquele senhor que está carregando, comanda e coloca ele no lugar. Então Jesus fala que o jugo dele é leve, porque o jugo é esse caminho. O jugo é essa madeira que nos coloca de forma alegórica para que a gente siga um caminho reto. E esse caminho reto está todo contido nas leis morais de Jesus. Tudo que ele trouxe para a gente de ensinamento em relação a como a gente tem que viver, em como a gente tem que se comportar como indivíduo e como sociedade, faz parte dessa figura alegórica que é esse jugo, essa madeira, para que a gente realmente se comprometa e coloque dentro de nós tudo aquilo que a gente tem aprendido, tudo aquilo que a gente tem vivido na doutrina espírita, tudo aquilo que a gente tem recebido de informações com o Evangelho do Mestre, então seguir em frente, seguir num caminho certo, um caminho mais correto. E quando a gente segue esse caminho, a gente começa a ter uma vida muito mais feliz. A gente prepara não só as aflições da nossa vida atual, mas também a gente vai deixando de nos comprometer e tornando a nossa vida futura muito mais leve, muito mais pacífica, com menos sofrimentos, porque o jugo do Jesus, do Senhor, nos tira esse comprometimento que a gente tem feito há muito tempo em relação às nossas atitudes, às nossas vivências como sociedade, como pessoas. E a gente, então, a partir de agora, quando aceita esse jugo, quando aceita essa transformação moral, e nesses momentos que a gente vive hoje, momentos em que a gente está em casa, está com mais tempo para estudar, com mais tempo para pensar na vida, que tal a gente também não começar a observar as nossas atitudes, as nossas tendências negativas, ao jeito que a gente trata os nossos familiares, porque na correria do dia a dia, no trabalho, chega em casa, vai para o centro, tem as atividades noturnas, a gente não tem essa proximidade entre aqueles familiares. E agora a gente está tendo essa oportunidade.
de entrar em contato com esses nossos familiares e realmente perceber em nós, não no outro, o que a gente está fazendo de errado. O que a gente pode fazer para viver em mais harmonia com aqueles que a gente ama, com aqueles que estão conosco, aqueles que realmente estão no nosso dia a dia, aquele mais próximo de nós, assim como Jesus dizia. E aqui também fala que o fardo é leve. O fardo são os nossos deveres, nossas obrigações. Quando a gente começa a cumprir com os nossos deveres e as nossas obrigações, a gente não deixa acumular, a gente deixa de colocar sobre nós um fardo muito mais pesado do que a gente precisa carregar, porque no nosso dia a dia, a gente vai se amontoando coisas, amontoando necessidades, amontoando necessidades materiais, principalmente, que vai nos deixando cada vez mais pesado. Vai ficando cada vez mais difícil de carregar esse fardo. E Jesus não tinha nada. Jesus não tinha nem onde dormir. Ele não carregava nada nas mãos. Aquilo só o básico necessário. Não fazendo apologia à pobreza, não. Mas falando dessa necessidade da gente ter e olhar para nós o que é realmente necessário para a nossa vida. O que é realmente importante. O que é realmente que vale a pena lutar. Às vezes a gente perde muito tempo lutando por coisas que não vale a pena, que não leva a nada e que não é nosso. Que a gente vai deixar daqui a pouco, está sendo só um empréstimo e se, às vezes, perdendo amizade, às vezes conversando de forma mais ríspida, passando por cima de pessoas para conseguir aquilo que não é nosso. E Jesus fala, meu fardo é leve. Sim. Qual é necessário? Leandro... É isso aí, pessoal. Fala aí, senão eu vou ficar falando muito. Não, fica tranquilo, cara. Achei demais. Sensacional, de verdade, cara. E você tem muita desenvoltura com a câmera. Você nasceu pra isso, de verdade. Você foi falando e em dado momento eu lembrei daquela dinâmica que é muito famosa, que a gente faz muito na evangelização. A tia Paula fez comigo quando eu era criancinha, devia ter uns 12, 13 anos, não lembro ao certo. Que é aquela onde você coloca em uma vasilha ou em um pote de maionese, você coloca areia, você coloca pedra, você coloca granito, enfim, você enche aquele pote, aí você pensa, poxa, aqui não cabe mais nada. Aí a pessoa vai lá e coloca água, e a água vai meio que permeando por tudo aquilo que está ali, seja areia, seja pedra, seja granito, seja algodão, que está ali, a água vai permeando. E muitas vezes a gente fala, poxa, mas eu não tenho tempo para Jesus, eu não tenho tempo para ir no centro, eu não tenho tempo para rezar, eu não tenho tempo para ir na igreja, eu não tenho tempo para refletir. Não, na verdade a gente tem tempo, sabe? Que às vezes a gente pensa que a gente não tem, às vezes a gente não tem a força de vontade para parar 5 minutinhos, 10 minutinhos, 15 minutinhos para refletir, para ler o evangelho. Às vezes a gente pensa que é mais fácil a gente tirar o jugo de Jesus e seguir sem ele, do que a gente colocar o jugo e seguir com ele. Mas como você disse com muita primazia, o jugo de Jesus é leve, né? Quando a gente coloca ele para guiar o nosso caminho, aí é que as coisas ficam mais fáceis. E a palavra de Jesus, a fé de Jesus, o caminho, a palavra, poxa, sempre cabe na nossa vida. Sempre cabe. É como a água que vai permeando, por mais difícil que seja a sua rotina, por mais complicada, por mais difícil que possa parecer, sempre tem um tempinho ali, depois do almoço, quando você acorda, antes de dormir, sempre cabe uma reflexão, uma prece, uma leitura do evangelho. E outro momento que eu achei muito interessante, que você comentou, que eu achei show de bola também, foi quando você falou justamente das oportunidades que nós estamos tendo agora dentro de casa com o coronavírus. Porque afinal de contas, tudo que a gente vive é aprendizado. A gente não vive nada à toa, tudo é o amor de Deus, tudo tem algo para a gente aprender. Se a gente está em casa agora, é um convite divino para a gente observar mais as pessoas que estão mais próximas da gente, seja pai, mãe, filho, filha, irmão, avô, avó, eles estão mais próximos da gente agora, então esse é o momento da gente olhar para eles, da gente refletir a respeito
dessa relação que a gente tem com eles. Não, é o momento da gente pensar neles, a gente ajudar eles, passar mais um tempinho com eles. Às vezes é coisa simples, é um abraço, um aperto de mão, é um beijo, é um filme, é uma série que você vê, que faz toda a diferença para aquela pessoa, né? E faz para você também. Vamos tirar uma lição desse momento que a gente está passando. Olha, Regina. Eu queria frisar o que você começou falando da questão da falta de fé também, que a gente nunca pode esquecer que a falta de fé é o primeiro passo para o desespero. E a gente está vendo muita gente aí entrando em desespero exatamente por não ter fé, por não acreditar. E na verdade, a palavra de Jesus, né, o que mostra aqui nessa passagem também no item 2, inclusive, que fala o seguinte, a questão da nossa evolução, porque Cristo, quando ele vem aliviar o nosso sofrimento, ele não vem como um milagre tirar a dor de todo mundo, ele vem ensinar a gente a sofrer. Então é isso que a gente está comentando aqui, de você saber tirar um proveito desse momento, tanto das pessoas que estão na sua casa, que são sua família, né, porque a gente sempre fala, não adianta nada você fazer essa caridade toda fora, se dentro da sua casa, que são aqueles seres que veio mais perto, mais próximo de você, você não consegue exercitar a caridade com ele. E agora a gente está tendo essa chance de ter tempo de olhar para o outro que está dentro de casa. A gente está tendo chance de ver essas pessoas que estão conosco, de conviver melhor com elas, sem a desculpa do eu tenho que sair, do eu tenho que fazer, de tudo que tem que acontecer. E também de nós mesmos. É olhar para a gente, ver que quando a gente quer, a gente consegue fazer as coisas assim. A gente tem tempo de olhar para o próximo, mas é um tempo que nos está sendo dado também para estudar, para refletir. É claro, né, que às vezes a nossa cabeça fica tão cheia de coisa e a gente acaba sendo muito materialista e muito mundano mesmo. Mas aí a hora que a gente lembra sobre Cristo, nem eu hoje mesmo, né, lendo sobre isso aqui, a gente acalma, porque a gente lembra qual é o caminho da nossa evolução. São provas e expiações, e parte dessas provas e expiações são as pessoas que estão em casa. A gente precisa saber lidar e lidar bem, e amar. E tem muita gente que está em casa aí que nem conhece direito a pessoa que está do lado, porque o tempo atribulado, né, tira tudo isso da pessoa, na verdade. Tem gente que não gosta de ficar em casa porque não cuida do seu lar mesmo. Então essa é uma chance que a gente está tendo de cuidar da nossa casa, da energia da nossa casa, de ler o evangelho em casa. Quantas pessoas que não faziam evangelho em casa e hoje estão tendo a chance de fazer isso, mesmo que através de uma rede social, de uma mídia, mas que está acontecendo o evangelho dentro de casa, porque as pessoas estão buscando mais essa fé. É um momento de se buscar pela fé. Perfeito. Concordo 100%. Pessoal, a gente não pode esquecer também que aqui ele fala desse julgo, essa lei, o amor e a caridade. Amor e caridade. Vamos falar um pouquinho da caridade. E nesse momento, provavelmente, infelizmente, nós teremos um aumento muito grande de pessoas necessitadas de alimento material, de alimento espiritual, a palavra amiga, a solidão, a distância. Então é o momento da gente começar a pensar realmente como que a gente pode auxiliar. Qual o tipo de caridade que nós podemos fazer hoje, a partir de hoje, que essa necessidade está crescendo cada vez mais. Nós, como espíritas, nós temos que pensar o que fazer para poder socorrer essas criaturas que cada vez mais vão estar necessitadas tanto de alimento material, psicologicamente, a quantidade de pessoas com depressão, pessoas aflitas com medos, pânicos. A gente pensar como espírita o que a gente pode fazer para auxiliar essa demanda que só tem aumentado e que vai aumentar, infelizmente, nesse momento. Mas, por contrapartida, nós sabemos que nós vivemos num mundo que está se transformando. Está passando por um momento
de transformação. A gente sempre ouve falar do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E nesses momentos acontecem dificuldades, calamidades, enfrentamentos que fazem com que as criaturas comecem a olhar e perceber os valores reais. Então, de um lado, a necessidade dessa solidariedade, dessa caridade, desse acompanhamento às criaturas que mais necessitam. E, por contrapartida, o crescimento que a gente pode tirar disso. O quanto que a gente pode crescer como sociedade. O quanto que uma sociedade pode auxiliar a outra e deixar de pensar só em si. Isso é um crescimento muito grande para a Terra. A gente talvez não tenha noção da grandeza, noção do tamanho do passo que a gente dá num momento de crise como esse em relação à sociedade e à evolução espiritual. Alguém tem alguma coisa para falar? Não, concordo, 100% com o que você falou também. E, é exatamente isso. A gente tem que olhar para os desafios com os quais nós estamos lidando, seja em nível pessoal, seja em nível familiar, seja em nível global, como é o caso do coronavírus, e tentar interpretar a mensagem de Deus, a mensagem de Jesus para conosco. Porque tudo que acontece por conta da vontade de Deus. Então, isso pelo que a gente está passando é para o nosso desenvolvimento. E querendo ou não, fatidicamente vai acontecer que pessoas vão precisar, infelizmente, vão ter uma necessidade maior de coisas materiais, seja de comida, seja de dinheiro, seja, enfim, por N motivos. E nesse momento cabe a nós, filhos de Deus, irmãos de Jesus, sermos mais solícitos e ajudarmos as pessoas também nesse ponto. Vai ser um período complicado, mas a gente sabia que seria um período complicado, né? Porque não é de agora que estamos sendo alertados que a Terra vai passar por um período de transição e que as coisas seriam um pouco mais conturbadas. Agora cabe a nós sermos os trabalhadores da última hora e ajudar nesse período tão difícil que vai ser. A gente tem que regaçar a manga e ajudar no que for necessário. E como Maria Regina falou, a gente tem que manter a fé. Porque a fé é o nosso guia, a fé é a nossa bússola. Sabe? Eu acho que a gente sempre ouviu falar tanto que essa regeneração ainda estava distante, que a gente nunca imaginou que talvez a gente fosse fazer parte de um momento como esse, né? Porque há tanto tempo é falado que está passando por esse processo de regeneração, e você fala, tá bom, quem sou eu para fazer parte dessa regeneração? Eu ainda sou do mundo de provas e expiações, isso daí ainda está meio longe. Mas realmente chegou, né? E aí a questão é o tanto que a gente se preparou para este momento mesmo. O Leandro falou de fazer a caridade de verdade, porque agora não é hora de você dar o que te sobra. Vai chegar uma hora onde a gente vai começar a dividir o que tem. E essa é a verdadeira caridade, porque vai faltar para muita gente. E muita gente que vai ter falta vai ajudar também. Vai querer ajudar, porque ao mesmo tempo que a gente vê um pouco de distanciamento, né, social, que nem a gente fala, mas uma coisa que eu vejo muito é muita gente tendo uma necessidade hoje de já começar a ajudar. A força de vontade das pessoas de já querer ajudar o próximo. E eu queria fazer uma leitura rapidinho aqui de uma parte que fala aqui no item 5, que diz exatamente isso, que diz o seguinte: meu pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos que sejam, socorrei-vos, e não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos gritar, orai e acreditai. E a gente também não pode esquecer aqui que, para quem não pode ajudar, porque é distanciamento social, uma prece sempre entra como um ótimo ato de caridade. A gente sempre pode fazer uma prece, a gente sempre pode orar, a gente sempre pode emitir boas vibrações. A gente sempre pode aí fazer algo a mais para fazer a diferença nesse momento, para que nós não percamos a fé e para que a gente ajude os outros
para não fazer isso também. Pessoal, só lembrando sempre, lembrar de Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso irmão maior. E assim como ele disse, o jugo dele é leve. Quando a gente entra em contato com ele e com o nosso Pai, tudo fica mais fácil, tudo fica mais suave, tudo fica mais brando. A gente consegue levar a vida de forma mais feliz, menos tensa. E Jesus nos dá essa esperança sempre através do Evangelho, através dos ensinamentos, através da vivência que ele teve. E isso para nós serve de guia, como nosso Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia. É o nosso guia, quando a gente entra em contato com ele, a gente tem uma vida muito mais tranquila. Essa fé nos fortalece. E nós estamos num momento que a gente pode ter essa união maior com Jesus. Os nossos afazeres diários estão menores. As nossas realidades materiais, elas estão menores. A simplicidade da nossa vida hoje em casa, ela é muito maior. E nos permite, então, ter essa ligação bem maior com Jesus, com o nosso Pai. E para que a gente, então, passe por todos esses momentos de dificuldades, seguindo esse jugo e carregando esse fardo, né? Que Jesus nos ensina. Show de bola. Acho que a gente já pode ir encerrando. Estamos aqui com 26 minutos. O tempo passou voando, hein? Nossa, rapidinho. Rapidinho. Nem foi tão ruim assim. Caraca, foi show de bola. Frio na barriga. Foi muito bom estar com vocês aqui, tanto com o Leandro, como com a Maria Regina, quanto com todos vocês que estão aí no YouTube vendo a gente agora nesse momento. E agora a gente vai fazer uma prece de encerramento e a gente volta o mais breve possível, não é verdade, turma? É isso aí. Vamos aproveitar. A gente não convida o pessoal que tem mais habilidade, o pessoal mais preparado, a gente dá nossa contribuição pequena com aquilo que a gente tem, mas de todo o nosso coração, né? E aí a gente, quem sabe, não vai alternando, fazendo umas modificações, aí chamando um pessoal diferente, para que a gente possa levar essa mensagem do Evangelho para todo mundo aí que tiver. Não, mas Leandro, na minha opinião, ficou excelente de verdade. O mais importante foi transmitido, que é a mensagem. Você e a Maria Regina falaram muito bem, de coração. Agora, quanto à parte técnica, devagarzinho a gente vai ficando craque, você vai ver. Até acabar essa pandemia aí, a gente vai estar com fundo verde, vai estar com umas coisas tudo chique, aí vai estar com auditório. Você vai ver. Vai ser rapidinho. Até aproveito para pedir desculpa pro pessoal quanto à parte técnica, porque é a primeira vez que a gente está fazendo. É meio experimental, mas semana que vem vai estar melhor, na outra vai estar melhor ainda. E como o Leandro falou, vamos torcer para não ter que chegar no ponto da gente ficar expert, né? Vamos torcer para essa pandemia acabar logo, para a quarentena acabar logo, para a gente voltar pro centro. Porque o contato humano, o calor humano é muito melhor do que essa distância via internet que a gente está passando agora, né? Apesar de todo o proveito que a gente pode tirar, é muito melhor a gente estar próximo, né? Bom? Pedir para Maria Regina fazer a prece? Claro. Vamos. É estranho fazer a prece sabendo que vai estar todo mundo olhando assim diretamente. Deixa eu focar em você aqui, a câmera. Aí. Sem pressão. Agradecemos a Deus, nosso Pai amado e misericordioso, por nos abençoar mais um dia, Senhor, com a consciência da sua existência, das suas leis de infinito amor e infinito bondade, das suas leis de evolução. Nós saibamos, Deus, absorver todo este amor e toda essa luz que recai sobre nós neste momento, para nos fortalecer. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre amado, por ser nosso guia, por iluminar o nosso caminho,
por nos amparar sempre. Obrigada, Jesus, pela paciência, pela tolerância que tem conosco. Neste momento, Senhor, em que por tantas vezes perdemos a fé e nos entregamos ao desespero. Que nós saibamos, Jesus, aproveitar os seus ensinamentos para aliviar a nossa dor, para retomar a nossa fé. Nós saibamos a cada dia praticar a caridade com aqueles que estão mais próximos. Agradecemos a todos os espíritos amigos que nos amparam neste momento e que nos protegem. E pedimos que todas essas boas energias que recaem sobre nós possam se espalhar por cada lar, por cada pessoa. Muito obrigada e que assim seja. Gente, aqui em casa, todo momento de prece acontece isso, tá? É incrível. É começar a fazer uma prece, algo lá fora atrai o cachorro. Sempre. Vai ver que agora o cachorro não vai mais latir, porque eu parei de fazer a prece. Loucura. Mas eu já... Então é isso, eu vou encerrar aqui, vou parar a gravação.